Respondeu-lhes: o reino de Deus não tem com aparência visível, nem dirão ele ou aqui, ou ele ou ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Algumas traduções vai falar: o reino de Deus está entre vós, e eu vou explicar isso daqui a pouco. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver nos dias do Filho do Homem, mas não vereis. E vos dirão, ele aqui ou ele ali, não vais, nem sigais, porque como o relâmpago ilumina desde o mar até a outra extremidade do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Amém? Vamos orar? Seja Deus misericordioso, bondoso e gracioso para conosco, a fim de nos revelar a tua palavra, a fim de nos revelar a tua verdade que nos liberta, a fim de nos moldar segundo o seu propósito, a fim de que sejamos homens e mulheres segundo o seu coração, homens e mulheres que sejam seus amigos, homens e mulheres que sejam embaixadores do Senhor nessa terra, que em nós seja encontrado o teu reino hoje e sempre. Eu peço que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero primeiro começar com essa interpretação aqui de fé. Uma tradução vai estar escrito: o reino de Deus está em vós. Outra tradução vai estar escrito: o reino de Deus está entre vós. E os que defendem entre vós vão dizer que que está no meio, porque Jesus estava ali presente. E quando a gente vai ler Mateus 1, 2, Marcos 2, Mateus 4, Mateus 17, vai estar João Batista e Jesus falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou a vós foi-vos dado conhecer o reino de Deus. É sempre falando que esse reino de Deus, ele chegou, ele é chegado, e quando Jesus chega, se estabelece essa afirmação de que o reino de Deus está presente. E aí, alguns entendem que quando Jesus fala entre vós, alguns que interpretam assim, é para dizer que a presença de Jesus ali, então o reino está presente. Só que quando a gente vai ver a tradução que eu defendo, quando a gente vai ver o bate-papo, cabe muito mais dizendo que o reino de Deus está dentro de vós, está em vós. Eu vou explicar o porquê. A interrogação, a pergunta, ela parte dos fariseus. Os fariseus que gostavam de fazer uma pegadinha com Jesus, estavam sempre fazendo perguntas para embaraçarem Jesus, para provarem que Jesus não é o Messias, não é o Mestre, ou para prendê-lo, porque começa a caminhada para prendê-lo. A gente vai lembrar que daqui a pouquinho, do capítulo 17 que a gente está lendo, daqui a pouquinho Jesus vai ser traído, vai ser crucificado. Então estão sempre querendo fazer pegadinha com Jesus. Então, parte dos fariseus, esses que querem, entre aspas, desmascarar Jesus, derrubar Jesus, partem dele essa pergunta que nós entendemos, a maioria, de que é uma pergunta bem debochada. Por quê? Porque Jesus veio da linhagem de Davi. Davi era rei. Então, subentende que se vai vir alguém para governar, para reinar, a partir de Davi, da linhagem de Davi, vai ser alguém que vai sentar no trono. E eles veem Jesus caminhando na vida. Eles veem Jesus filho de um carpinteiro. Eles veem Jesus comendo com qualquer pessoa que a ele abra a porta. Eles veem Jesus conversando com um publicano. Ele vê Jesus conversando com mulheres como a gente diria hoje, né? Da vida. Eles veem Jesus à beira do poço com a samaritana. Então, como esse homem, ele é rei? Então vem a pergunta dos fariseus, no sentido de deboche, no sentido de querer pegar Jesus no apagão com a furada e dizer: cadê o rei? Cadê o rei? Onde está o rei? Não estou vendo o teu trono, não estou vendo você chegando
que chega aquele, quem viu aí o Shrek, aí aquele príncipe com aquele cabelo que faz assim, né? E ele chegando no cavalo bonitão, o pessoal esperava um rei assim, um rei que viesse com poder. E vem Jesus e fala: meu reino não vem com visível aparência. Quando disserem para vocês, ei-lo ali ou ei-lo aqui, não creia. O que Jesus está dizendo? Que o reino dele não é esse reino físico. O reino dele não tem a ver com uma etnia. O reino dele não tem a ver com um povo no sentido geográfico. O reino de Jesus, e aí é onde Paulo vai dizer que a igreja do Senhor ela é universal. E não universal no sentido da denominação que existe hoje. É universal porque é a igreja católica, que católico significa universal. Católico no grego significa universal. É a igreja que está nos 4 cantos da terra. E por que ela está nos 4 cantos da terra? Porque existe uma denominação de qualquer igreja evangélica em tudo quanto é lugar, não. Porque eu e você passamos a ser a igreja do Senhor. Aqui no Espírito Santo, na Coreia, no Japão, na Indonésia, onde tem o povo de Deus, o reino de Deus está estabelecido. Por isso que eu creio mais no que Jesus está respondendo aos fariseus, o reino de Deus não tem a ver com essa aparência. Por isso, não é esse Jesus Hare Krishna, esse Jesus que apareceu aí um tempo atrás, que está sumido, que dá entrevista, que fala, como é que fala? Não é esse Jesus. Quando disserem isso, não creia, porque o reino dele está em nós, em mim e em você. E é o que os judeus esperavam, e de certa maneira esperam até hoje, que eles não reconheceram a Jesus, é que venha esse rei da tribo de Davi, da herança de Davi, da linhagem de Davi, para reinar. Por causa disso, inclusive, abrindo um parênteses, tem muita gente dos judeus hoje que não creem mais nas profecias de Daniel, porque o tempo passou, e como eles não creem, enquanto cidadãos judeus, que o nosso Jesus não veio, o Salvador não veio, então para eles a profecia de Daniel é mentirosa, ela não se cumpriu. Mas nós cremos que o Messias veio, amém, amados? Ele morreu a nossa morte, nos ressuscitou no terceiro dia. E que nós somos a igreja do Senhor e que o reino de Deus está em nós. E é sobre isso que eu quero falar. Reino de Deus em nós. Gente, a gente vai pegar, como eu falei, Mateus, Marcos, Lucas. Isso está sendo dito um montão de vezes com João Batista e com Jesus. A gente vai pegar Paulo, e Paulo vai escrever os Romanos, como eu li ontem lá na pregação, falando de Romanos 14, do 17 ao 19, lembra? E está escrito que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz, alegria no Espírito Santo, e aqueles que praticam essas coisas, que vivem assim, são agradáveis ao Senhor. E Paulo ele vai falar o tempo todo sobre o reino de Deus estar presente e estar em nós. Se tu abrires a tua Bíblia em Daniel 2, no versículo 44, é quando Daniel ele tem a visão dos reinados que sucederiam ao reinado do Babilônia. Se vocês vão lembrar, cabeça de ouro, lembra lá na figura, para não gastar muito tempo, que vai chegar no final, vai ter 10, que a metade são de prata e a metade são, metade são de ferro e a metade são de barro. Que aí ele está dizendo que o último reinado é o reinado de Cristo, que virá uma pedra, a pedra é Cristo, e derrubará a estátua. E eu quero que vocês se encaminhem comigo no meu pensamento. O reino de Deus ele está presente, está em nós, mas ao mesmo tempo ele está por vir. Vou explicar. Deus reina, ele reina no sentido de todo mundo vive segundo a vontade do Rei, que é Jesus Cristo. Hoje em dia, não. Mas o reino de Deus já se faz presente através das nossas
ele vai derrubar todos os outros reinos, que é quando a estátua é derrubada, e aí sim o reino dele vai ser estabelecido de maneira completa. Amém, amados? Estão entendendo? Lembram disso? A estátua com alguns reinados. O último vai dizer que ele já é um pouco frágil, que vai vir uma rocha, e essa rocha vai ser bem grande, derrubará todo esse reino, e esse reinado será estabelecido. Então Jesus veio e está contando comigo e contigo para que nós sejamos representantes para estabelecer o reino dele ainda nesta terra. Vou explicar melhor. O reino de Deus está no irmão Elineu. E o desejo de Deus é quando o irmão Elineu encontrar alguém que quer contratar aos serviços dele, ele seja um instrumento para que o reino de Deus alcance essa outra pessoa, para que essa outra pessoa passe a ser parte do reino e também um transportador deste reino para outras pessoas, para que no dia que o reino ele tenha o maior número de súditos, de servos, porque não será mais servos, serão de fato filhos de maneira integral, a imagem e semelhança do reino de Deus. Amém, amados? A pessoa entendeu em nome de Jesus Cristo? Agora pensa a loucura que é Deus confiar na gente sermos instrumentos, transportadores do reino de Deus. A gente às vezes vai ver aí um perfume qualquer importado, ele é caro pra caramba dessa, né? E aí quando a gente compra e fala, bota lá, a gente fica todo chique, né? Estou usando o perfume, puxa quase uma taça, né? A gente vai comprar um carrão, a gente fica todo bom, a gente passa na rua e quer queira, não sabe que está alguém olhando que a gente está com o maior carrão, e qualquer coisa desse gênero. E a gente sabe que estão olhando porque eu estou sentindo aquele cheirinho de algo caro, né? Eu sei, minha esposa que fala assim, aquela loja tem cheirinho de coisa cara, né? Minha esposa fala isso, em algumas lojas que você entra e fala assim, tem cheirinho de coisa cara. E agora imagina, olharem para a gente e falarem assim, Cunha, tem cheirinho do reino dos céus. Amém. Olharem para a gente e terem prazer de identificar com a gente, olhar para o irmão Ismael e falar, eu vejo o reino de Deus sendo transportado na vida do irmão Ismael. Amém. Às vezes a gente não entende para isso. E aí tem uma coisa que enquanto o cristão me estressa, é quando a gente vê pregações que falam de tudo, menos o reino de Deus, que falam de tudo, menos o que Jesus nos chamou para ser. Pregações que só falam de ter, só falam que tu vais vencer. Eu não consigo entender, parece que as nossas Bíblias são diferentes, porque a Bíblia me garante que nós já somos mais do que vencedores, já somos, não seremos, já somos. A Bíblia fala que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e a nossa herança. A Bíblia fala que o maior está em nós do que o que está no mundo. Eu não luto uma guerra para vencer, eu luto uma guerra sabendo que eu já tenho o resultado do outro lado, e o resultado é a vitória, louvado seja Deus. Então eu não tenho que chegar aqui para vocês e dizer, olha, Deus vai te dar a vitória. Por quê? Porque há lutas que a gente vai lutar e o final a gente não vai chamar de vitória. Sim ou não? A gente às vezes carrega, a gente estava conversando ali com o irmão Cunha, né? O problema que ele tem na perna, né? Desde antes da fundação do século, né, Cunha, né? De que eu carrego já um tempão. E ele olha para isso e ele não vai chamar, humanamente falando, isso de vitória. Mas talvez, porque eu não estou na cabeça de Deus, Deus falando, não, amado, isso faz parte do meu processo, da tua vida. Ainda que tu não tens, isso é vitória, como diz José, minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque a gente mede vitórias de acordo com as nossas visões sociais de vitória. E quando eu falo essa coisa, não tem como não lembrar de João
de Jesus Cristo. Gente, ninguém ia querer ler a biografia de João Batista. Se bota para vender, encara. Quando tu vai vender, vai querer comprar a história de alguém que morre com cerca de 30 anos, não casou, não teve filho, não fala nem se o cara tinha casa própria, não fez um milagre no nome de Jesus. Pelo contrário, morreu literalmente perdendo a cabeça e sabendo que o parente dele, o filho dele, estava ali e podia libertar. Amém? Não podia? Jesus estava presente, podia livrar e não livrou. Mas Jesus falou sobre ele: de mulher nenhuma nasceu alguém semelhante a João Batista. Aí a gente lê uma biografia dessa e fala: meu Deus, que história triste. Não vou nem conseguir dormir direito com essa história, só ficar na minha cabeça. E vem Jesus falando: meu Pai tem prazer na vida dele, meu Pai se alegra com ele. E se a gente for falar de Jesus, como tu vai falar que é o que todo mundo na época pensou? Ele dizia ser o Messias, ele dizia ser o Salvador, ele dizia ser o libertador, até fez sinais e maravilhas que antes nunca tinham sido vistos, até ensinou como ninguém jamais ensinou. Mas ela está pendurado numa cruz, a pior morte que se pode morrer, está lá. Quem é ele? Mas Satanás devia estar batendo palma, né? Só 3 dias que foram entender que aquilo que a gente chamava de derrota, na verdade era a derrota de Satanás, era a derrota da morte, e era a vitória da vida, era a vitória da vida eterna, era a vitória da ressurreição, era a vitória dos pecados sendo perdoados totalmente dele. O Senhor não se lembra mais. É onde Paulo vai escrever que tudo foi cravado na cruz, Colossenses 2, e toda a acusação que era contra nós foi riscada e cravada no madeiro. Mas humanamente não tem como chamar isso de vitória. Por isso que a gente vai gostar de pregações que vai dizer para nós: olha, a tua vitória está chegando. Eu não sei vocês aqui, né, mas eu cresci vendo pessoas buscando essas profetadas que diziam: não, a tua vitória está chegando, Deus vai te dar a vitória, e não sei o quê. Por que não quer ouvir esse negócio? Quer? O bicho está pegando. Por isso que existem igrejas amarrotadas atrás disso. Todo mato sem cachorro, e aí eu vou no lugar e falo: Deus está te dando a vitória. Não tem como eu não falar aleluia, glória a Deus. Mas se a gente entender que a vitória já foi nos dada na cruz do madeiro, que o Espírito Santo veio habitar em nós para nos conduzir em triunfo até aquele grande dia, nos ensinando a caminhar por essa vida, para termos nessa vida toda tortuosa ter um caminho de vereda da justiça, a fim de que naquele grande dia, como está em Efésios 1, nós sejamos levados como penhor ao Senhor, porque Ele enviou o Espírito para habitar em nós, e Ele virá para arrebatar a sua igreja. Meu Deus, quem dera se entendêssemos isso. Por isso que Jesus nunca enganou. Ele disse: o reino de Deus está em nós, mas também disse: no mundo tereis aflições. Ele disse aqui em Mateus, em Lucas, que o reino de Deus está em nós. A gente vai encontrar isso em Marcos, vai encontrar isso em Mateus, mas ele também, em Mateus, vai dizer: olha, bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, caluniados por causa do meu nome. Alegrai-vos, porque de vós é o reino de Deus. Olha só. Agora pega uma cabeça sem fé e faz isso entrar. Sem fé no Cristo bíblico, não é no Cristo que a gente criou. Vai se isso entrar? Meu Deus, se Deus é o Criador dos céus e da terra, se Jesus Cristo é o Rei dos reis, Ele veio e disse que o reino dele está em mim. Mas como Ele agora vai dizer que se é o Rei dos reis, o Espírito habita em mim, o reino
Porque te falta fé. Amados, entenda uma coisa. Fé, quando o resultado vem, é a fé mais fácil de ter. E essa fé tu vai encontrar em qualquer outro tipo de religião, qualquer tipo de espiritismo. Agora eu quero ver fé quando a tua oração não é respondida. Eu quero ver fé quando aquilo que tu esperava como vitória, aos teus olhos parece derrota. Eu quero ver fé que quanto mais tu ora, mais o negócio fica complicado. E tu vai continuar acreditando que Jesus Cristo é o teu Senhor, que o reino dele habita em você. Glória a Deus. Porque essa não é a fé que a gente quer ter. Amém. Por isso que ele está falando que o reino, vai Paulo dizer que o reino não é comida nem bebida, mas é paz. Paz. Amém. Eu sempre quando falo de paz, eu lembro de uma figura, não sei se vocês vão lembrar, no ano de 2019, mais ou menos, 2018, quando a Turquia estava numa guerra bem acirrada, quando estava tendo muito combate lá. E aí tem uma foto, Júlio, que tem dois tanques de guerra assim na frente, não é um desenho, é uma foto, dois tanques de guerra, um montão de soldados vindo atrás armados, e um montão de destroços no caminho, e uma molecada jogando bola no meio disso tudo. Quando eu vi essa foto, eu falei, assim que Deus me chama para ver. Como esses garotos, está uma guerra acontecendo do lado de fora. Mas dentro daquela garotada, havia uma paz em meio à guerra. É a paz que excede todo entendimento. É aqui dentro, quando você sabe que Jesus Cristo é teu Senhor, quando tu sabes que o reino dele está estabelecido em você, quando você sabe que ele estará contigo todos os dias, não há exceção, até quando tudo findar, até quando essa rocha de Daniel vê que o reino vai vir e derrubar todos os outros reinos e estabelecer o reino dele, ele estará contigo até esse dia. Quando tu entendes isso, crê nisso, tu vive com a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. E Deus sogro, está numa situação bem delicada, a gente esperando aí o milagre de Deus. E aí eu vi Isaías levar nas caronas da vida, a gente pensou um pouco sobre isso, eu pensei com a minha filha. Algumas pessoas me acham frias e dentro de algumas situações. E até o Isaías falou, pastor, se fosse eu já estava lá no Rio há muito tempo, né? Mas eu aprendi, Rogério, isso é minha fé. Aprendi que meu sogro, claro, eu amo gente, Deus sabe, eu amo demais o meu sogro, demais. São assim meus amigos pra caramba, até essa que Deus deu a oportunidade de vocês os conhecerem. São assim, pessoas que eu amo muito. Mas eu sei que se meu sogro fechar os olhos hoje, eu espero que não aconteça agora. Eu não tenho dúvida que Jesus vai dizer, venha bendito do meu Pai. Eu mostrei a herança que eu tenho preparado para ti desde a criação dos séculos. Eu não tenho dúvida que o dia que estiver para mim, eu vou chegar lá, não sei se a expressão vai ser essa, porque Jesus falou que lá ninguém se casa, nem se dá em casamento, mas se Jesus deixar, eu vou falar, fala sogrão. Eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer, eu não tenho, porque nele habita o reino de Deus, nele está o Espírito Santo, e então vem, e naquele grande dia estaremos juntos na Nova Jerusalém. Aleluia. Essas coisas não me abatem mais.
entrar em mim, né? Que toda guerra te deixa machucado, não tem jeito. Mas eu sei que quando chegar aquele grande dia, Ele vai falar: olha só, uma coroa preparada. Eu vou poder dizer, pelo menos eu desejo que nós possamos dizer, como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Até aqui eu não tenho que me envergonhar, louvado seja Deus. Agora não basta só a gente ter isso, a gente tem que estabelecer esse reino para outros. Outros têm que ver esse reino que reina em nós. Preste atenção que eu vou terminar isso. Aos fariseus aqui estão esperando um reinado, que é um reinado governamental em termos de geografia. Uma nação que vai ter um rei. E vem Jesus e diz que esse reino dele não é de visível aparência. Não acredite quando disserem está aqui ou está ali. E aí, se a gente continuar lendo o texto, ele já vai falar da segunda volta dele, né, que vai ser como um relâmpago, que vai ser vários relatos que ninguém vai estar esperando ao céu, como veja o que aconteceu, como um piscar de olhos que esse reino vai acontecer. Todavia é esse Jesus que fala para os discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para ser testemunha de quem eu sou, do meu reino, da maneira como morreu o rei, de como eu espero que meus súditos, meus filhos, minhas filhas vivam. Faça isso acontecer. E agora eu fico pensando, os fariseus ouvindo isso, a cabeça deles é o rei como Davi, e vem Jesus e fala: olha, o meu reino está em vós. E continua Jesus caminhando pela vida. Se você abre no ano seguinte, no capítulo 18, vai ver a parábola do joio e trigo, e aí ele vai começar preparando a igreja para viver neste mundo, dizendo: o meu reino está aqui. No meio de vocês vão ter pessoas que parecerão que meu reino está neles, mas vocês vão ver que pelo comportamento, o pessoal mais da antiga, minha mãe é da época do Heisler, né? Mas o pessoal mais antiga vai lembrar daquele comercial do Denorex, parece, mas não é, né? Vai ter gente que parece joio e trigo, mas a maneira de vocês viverem, vão saber que o meu reino está em vós e não está neles, ainda que apareça. Mas ao mesmo tempo que ele fala que a gente vai ser diferente, não vai ser só aparência, a gente vai ser real, ele está dizendo que é nesse meio que a gente vai viver, estabelecendo o reino dele. Consegue entender, gente? Em nome de Jesus? Amém. Isso é, não tem gente que parece ser, mas não é. Mas aqueles que de fato são, isso vai ser visível. Amém. Isso vai ser identificável. Vão olhar, tem que olhar para a gente e ver o reino de Deus na gente. Por isso que a nossa esperança, ainda que a gente viva numa sociedade, numa política que nos governa, não está no presidente que entra e sai. Não pode estar. Quem nos governa é aquele que é rei dos reis. É aquele diante de quem todo joelho há de se dobrar e que toda língua há de confessar que só Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2. Quem tem que nos governar não são as leis humanas, ainda que desde que elas não vão contra a palavra de Deus, nós devemos obedecê-las e respeitá-las. Mas as leis que têm que nos governar estão aqui. Elas têm que ser as nossas balizas, as nossas diretrizes, a nossa bússola está aqui. Por isso, independentemente de quem sobe no trono humano, a gente tem que estar sempre aos pés daquele que falou do reino dele, habita em nós. Glória a Deus. E aí eu termino na oração do Pai Nosso. Mateus 6. Venha a nós o teu
vai ser ampliado através de nós. Por isso é que venha o teu reino, isto é, governo, Senhor, em nossas vidas. Estabeleça os teus propósitos governamentais em nós e através de nós. E aí vai chegar um dia que essa oração nos faz também entender que esse reino virá de maneira completa. Quando a rocha chegar e derrubar todos os reinos, e só terá um reino. E só para curiosidade, a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas só para não deixar vocês irem para casa com curiosidade. A gente tem uma visão, quando a gente fala de novos céus e nova terra, de que todos nós, repita, só para deixar de curiosidade, todos nós vamos sair daqui para uma Jerusalém que já existe no céu e é lá que a gente vai morar. É isso que a gente crê? Não tem as cabeças que falam que não, graças a Deus. Porque João fala que ele viu descer do céu a nova Jerusalém, que haverá um novo céu e uma nova terra aqui. E é esses que vivem o reino aqui, que continuarão vivendo o reino aqui. Por isso não dá para viver o reino depois. Quem é o reino de Deus está em nós, aqui e agora, para a glória de Deus Pai. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Que você seja um transporte ambulante do reino de Deus nessa vida, levando esse reino de paz, de justiça e de alegria.